Boa noite, me chamo José, e eu nunca fui homem de acreditar em histórias de assombração. Sempre achei que o povo inventava coisas para dar emoção à vida pacata do interior. Mas naquela maldita noite de 1977, eu vi algo que me fez duvidar de tudo em que eu acreditava. Era um sábado quente, daqueles em que o vento mal se mexe e o suor gruda na pele como uma segunda camada. Eu e meu irmão Miguel tínhamos ido até a fazenda do nosso tio, seu Damião, ajudar com umas vacas que andavam sumindo. O gado estava nervoso nos últimos dias, mugindo sem parar, e os cachorros uivavam como condenados. O velho dizia que era coisa de onça, mas os rastros que encontramos perto do curral não pareciam de nenhum bicho que eu já tivesse visto. Eram enormes, pareciam pegadas de um homem, mas com garras. Isso aqui não é onça nem lobo, murmurei, sentindo um arrepio subir pela espinha. Miguel riu, tentando disfarçar o nervosismo. Deixa de ser besta, José. Vai ver, é só algum bicho grande, sei lá, um cachorro do mato. Disse ele, mas a voz falhava no fim da frase. Sem contar que ele mesmo sabia que nenhum cachorro tem uma pata daquele tamanho. Ficamos de tocaia naquela noite, armados com espingardas velhas e lanternas de pilha fraca. O curral ficava a uns 200 metros da casa, cercado por mato alto e algumas árvores retorcidas. O silêncio era denso, pesado, cortado apenas pelo coachar dos sapos e o longe mugido das vacas inquietas. Eu sentia algo errado no ar, como se o próprio mundo segurasse o fôlego. Então ouvimos um estalo de galho, depois outro, um ruído grave, um grunhido gutural que fez o cabelo da minha nuca se arrepiar. Algo estava ali, algo grande. Miguel apontou a lanterna e por um instante desejamos não ter feito isso. A luz amarelada iluminou uma cena que nunca mais sairia da minha cabeça. Uma vaca caída no chão, sem vida, os olhos arregalados em puro terror. E sobre ela, uma criatura, um monstro. Era alto, musculoso, coberto de pelos escuros como a noite sem lua. Suas mãos, se é que aquilo podia ser chamado de mãos, tinham garras longas, afiadas como navalhas. A boca, aberta num sorriso de pesadelo, mostrava presas amareladas e sujas de sangue fresco. Mas o pior eram os olhos, olhos vermelhos, brilhantes como brasas vivas, fixos em nós. O bicho rosnou, e foi como se o próprio inferno tivesse aberto a boca para nos engolir. Miguel soltou a lanterna, que caiu no chão, rolando até parar com a luz virada para cima, projetando sombras grotescas nas árvores. Meu corpo travou. Eu queria correr, gritar, rezar, mas não conseguia fazer nada. A criatura levantou-se, lentamente, como se saboreasse o medo que exalávamos. Foi Miguel quem me puxou primeiro. Ele agarrou meu braço e disparou em direção à casa, me arrastando junto. Atrás de nós, ouvimos o som seco de ossos sendo esmagados e carne sendo mastigada. O bicho não nos perseguiu de imediato. Parecia ocupado com sua refeição. Chegamos à casa com o coração quase saindo pela boca, batendo a porta com força e trancando tudo que podíamos. Meu tio, que já dormia, acordou assustado com a confusão. Explicamos o que vimos entre palavras engasgadas e suadas de pavor. Ele não duvidou. Eu sabia que essa coisa estava por trás disso, murmurou, pegando sua espingarda e jogando um punhado de balas sobre a mesa. Naquela noite, ninguém dormiu. Ouvimos os uivos distantes até o amanhecer, uivos que não pertenciam a nenhum lobo comum. Na manhã seguinte voltamos ao curral. A cena era de puro horror. Sangue pelo chão, pedaços de carne e o cheiro azedo da morte impregnando o ar. Da vaca, restava pouco mais que os ossos, nenhuma pegada clara, apenas marcas profundas no solo seco, como se algo muito pesado tivesse se movido por ali. Meu tio queimou o que sobrou do animal e reforçou a cerca do curral. Nunca falamos sobre isso com mais ninguém. Afinal, quem acreditaria? Mas naquela noite, aprendi que algumas histórias são mais do que só histórias. Elas são avisos. E até hoje, quando a lua cheia sobe no céu, eu fecho todas as janelas, tranco todas as portas e espero, porque eu sei que ele ainda está lá fora, esperando.
Era uma noite como qualquer outra em 2007, com o céu claro e a lua cheia, iluminando a pequena cidade onde Miguel vivia. Ele estava em casa, sentado à mesa de jantar, ajudando sua mãe a arrumar os pratos enquanto conversavam sobre o dia. A rotina era tranquila, como sempre fora, e a única preocupação de Miguel era se conseguiria terminar os concertos na oficina do pai antes de anoitecer. Tudo parecia normal, até que, no meio da conversa, um som distante chamou sua atenção. Era algo incomum, um estrondo abafado vindo da floresta próxima à sua casa. Não era o som típico dos animais que costumavam habitar aquela região, algo mais profundo, pesado e inquietante. Miguel parou por um momento, franzindo a testa. Ele se esforçou para ouvir novamente, mas o som cessou tão rapidamente quanto havia começado. Deve ser só um animal da floresta, pensou Miguel, tentando afastar a sensação incômoda que agora começava a tomar conta dele. Afinal, ele sabia que a floresta ao redor de sua casa era cheia de vida selvagem e ruídos estranhos eram comuns, especialmente à noite. Já havia ouvido histórias de corujas ou javalis em busca de comida, ou até mesmo de grandes cervos se movendo pela mata. Mas, apesar de tentar racionalizar, algo dentro de Miguel não se acalmava. A sensação de apreensão que ele sentia era forte e incômoda. Ele não conseguia identificar o que havia de errado, mas o sentimento de que algo estava fora de lugar não o abandonava. O vento, que antes soprava suavemente, parecia agora ter ficado mais gelado, e o céu, com suas nuvens dispersas, parecia mais denso, como se algo estivesse prestes a acontecer. Miguel olhou para os pais, mas eles continuavam ocupados com seus próprios afazeres, alheios ao som que ele ouvira. Ele não queria preocupá-los com algo tão trivial, então se forçou a continuar com a tarefa. Nada demais, pensou consigo mesmo. Deve ser só o vento ou algum animal comum. Mesmo assim, no fundo de seu coração, algo o dizia que aquela noite não seria como as outras. Algo estava prestes a mudar, mas Miguel ainda não sabia o que seria. Poucos dias após Miguel ouvir aquele som estranho na floresta, rumores começaram a circular pela pequena comunidade. Fazendeiros reclamavam de animais desaparecendo misteriosamente durante a noite. Galinhas sumiam sem deixar penas, porcos desapareciam sem rastros, e até cães de guarda pareciam fugir ou simplesmente não serem encontrados. Ao cair da noite, sons incomuns, como rosnados abafados e estalos nas árvores, começaram a ser relatados por moradores das fazendas mais próximas à mata. No início, ninguém deu muita importância. As explicações eram sempre as mesmas. Deve ser um lobo ou algum animal selvagem. Afinal, naquela região afastada, a floresta era o lar de várias criaturas. Acreditava-se que o responsável era apenas algum predador faminto. O medo era apenas uma sombra vaga, sem forma ou rosto, fácil de ignorar. Tudo mudou quando Isabel, uma jovem mulher que morava sozinha em uma das fazendas mais isoladas, desapareceu. Ela não tinha muitos laços com os outros moradores, mas sua ausência foi notada quando o leiteiro passou por sua propriedade e encontrou o portão escancarado e o gado solto pelo pasto. Não havia sinais de luta ou rastros visíveis que pudessem indicar o que tinha acontecido. 2 dias depois, o desaparecimento de Lucas, um homem conhecido por suas habilidades de caça, reforçou a sensação de que algo muito errado estava acontecendo. Ele tinha ido à floresta à tarde, armado e confiante, mas nunca voltou. A atmosfera no vilarejo começou a mudar. O medo tornou-se mais palpável, como um peso que todos sentiam, mas não conseguiam nomear. As noites ficaram mais longas e silenciosas, como se o próprio vilarejo prendesse a respiração. Os fazendeiros começaram a reforçar suas cercas, trancando animais e mantendo vigílias armadas. Às vezes, ouviam passos pesados e galhos se partindo, mas nunca conseguiam identificar o que era. O delegado do vilarejo, um homem de idade com pouca experiência em lidar com algo além de brigas ou pequenos furtos, assumiu a tarefa de investigar.
Ele visitou as propriedades e conversou com os moradores, mas as pistas eram escassas. Os sumiços eram estranhos demais e as explicações usuais não se encaixavam. No entanto, ele prometeu resolver a situação, mesmo que as respostas ainda parecessem longe de serem encontradas. Para Miguel, tudo isso era como uma sombra crescente que ameaçava engolir a segurança que ele sempre conhecera. Ele ouvia as conversas dos adultos e, embora tentasse afastar o medo, não conseguia ignorar a sensação de que aquele som estranho na floresta era o prenúncio de algo terrível. As noites seguiam cada vez mais inquietantes para os moradores do vilarejo. O padrão era difícil de ignorar. Em noites de lua cheia, os desaparecimentos de animais eram muito mais frequentes e violentos. Galinhas, porcos e até mesmo cães de guarda desapareciam aos montes, enquanto bois e vacas, criaturas grandes e pesadas, também eram levados, embora em menor quantidade. A questão que pairava na mente de todos era simples, mas perturbadora. Quem ou o que poderia carregar um animal tão grande sem deixar rastros visíveis e sem acordar ninguém com barulhos? Por outro lado, em noites sem lua cheia, os desaparecimentos eram bem menos frequentes. Às vezes, 1 ou 2 animais sumiam, mas era raro. Os fazendeiros começaram a perceber que as noites de lua cheia eram o verdadeiro perigo, como se algo despertasse nesses momentos. O vilarejo, já assombrado pelos sumiços, começou a cochichar uma palavra que até então havia sido apenas lenda: lobisomem. A ideia parecia absurda para alguns, mas fazia sentido para outros. Afinal, como mais explicar tamanha força e agressividade combinadas com a descrição quase sobrenatural do invasor? Nenhum animal comum tinha a capacidade de carregar um boi sem deixar rastros ou fazer barulho, e nenhuma pessoa seria tão ousada ao ponto de invadir propriedades de fazendeiros armados.